Olá, começa agora o programa Viver Melhor, direto do Convento da Penha, em Vila Velha. E hoje você vai ver uma super entrevista que fizemos com o fisioterapeuta Gustavo Pilon. Você vai ver dicas para manter a saúde da sua coluna. Saiba também o que fazer no seu dia a dia para se preservar contra lesões. E a coluna realmente é uma estrutura no corpo central em relação ao que temos no nosso corpo, né? E como resposta, a principal causa do motivo das pessoas sentirem dor realmente é a falta do cuidar. O programa Viver Melhor vai para um rápido intervalo, mas antes você fica com o Informativo Saúde. O Brasil avançou em cirurgias de transplantes de coração, pulmão e medula óssea. Os dados são da Secretaria de Saúde. O aumento, que foi de 18% de 2010 a 2013, se deve à expansão da rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. Estamos de volta com o programa Viver Melhor. E agora você vai saber como preservar a saúde da sua coluna. Quem explica é o fisioterapeuta Gustavo Pilon. Doutor, inicialmente é um prazer tê-lo em nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E o tema de hoje é coluna vertebral, que é uma das principais, não é a principal causa de afastamento no trabalho. Por que isso? É verdade. Tudo bem? É um grande prazer estar participando pela primeira vez. E a coluna realmente é uma estrutura no corpo central em relação ao que temos no nosso corpo, né? E como resposta, a principal causa do motivo das pessoas sentirem dor realmente é a falta do cuidar. Então, se a gente parar para pensar no dia a dia, as pessoas simplesmente usam a coluna. E falta realmente um pouco da abordagem, talvez, digamos, preventiva, as pessoas começarem a cuidar da coluna antes de ter o problema. Depois, o segundo fator seria um trauma. Quedas, pancadas, escorregões, batidas, acidentes de carro, de moto, enfim, que levam a sequelas ou dores ou lesões na coluna que também podem trazer dor. Vamos entender primeiro como é a coluna vertebral. Vou usar como referência aqui um modelo e aqui um desenho da coluna. Então a coluna nada mais é do que um empilhamento de vértebras. Por curiosidade, são 24 vértebras que se movem e se articulam entre si. Então ela serve principalmente para proteger a medula. A medula aqui no boneco está ilustrado pelos fios amarelos, que por dentro dela é a medula espinhal e os fios aqui laterais são as raízes nervosas. Então, basicamente, o cérebro emite através da medula toda a informação que perifericamente tem que chegar à mão, ao estômago, ao ombro, à coxa e todas as sensibilidades corporais. Então, a coluna tem que ter sua mobilidade íntegra para a gente inclinar para frente, inclinar para o lado, conseguir rodar e tudo mais. Então, num dia a dia prático, por isso que ela tem que ter essas estruturas. E uma outra particularidade são as curvaturas. Então, a gente tem a curvatura da lordose lombar, pensando no bumbum empinado, por exemplo, que é aquela covinha que faz por trás. O corcunda, que é chamada cifose torácica, é uma curvatura fisiológica, ou seja, pertence à coluna. E aqui em cima no pescoço, de novo, a lordose, só que cervical. Então, a lordose lombar, lordose cervical, e no meio dela, a cifose torácica. Essas são doenças ou malformações que a pessoa já nasce com? Não, essas são curvaturas que desenvolvemos. Então... Aí existe a hiperlordose, que é o anormal, ou a hipercifose, que é realmente o corcunda, né, o idoso normalmente, que é o anormal. Ou a pessoa também pode ter alteração na curvatura da lordose cervical, que pode se transformar num problema. A prevenção, no caso, evitaria esses problemas? A prevenção, quando feita, sim, mas o principal depende do uso que a pessoa faz ao longo do dia. Então, por exemplo, se a pessoa não tiver a percepção corporal e começar a assumir posturas erradas, é lógico que ela vai ensinar ao longo do tempo a coluna a funcionar de forma errada. E aí que é o problema.
Então, falta da consciência corporal ou repetição de movimentos errados. Esses são os grandes problemas cotidianos da coluna vertebral. Então, esses problemas, esses hábitos, são cumulativos para um problema, né, posterior. Exatamente. No futuro. E quando cedo, se não cuidarmos, serão acumulados até chegar a um ponto que o coluna não tem como se adaptar e a dor vai aparecer sem dúvida. Então, vamos falar então de questões do dia a dia. O que podemos evitar para não termos dores e problemas? Essa é uma lista bem interessante e até longa, mas de uma forma prática, para a coluna vertebral, tudo que a gente inclina para frente é onde a gente mais sobrecarrega a coluna lombar. Isso de pé. Se você pensar da postura sentado, uma postura sentada, ela deveria estar sendo utilizada a imagem de apoiar os ossos do quadril, ou seja, literalmente sentar em cima da bacia. O que a gente faz geralmente, pensa na poltrona do cinema, a gente escorrega para frente e a gente senta em cima da coluna e força os ligamentos, que são as estruturas responsáveis para estabilizar a coluna. Quando o ligamento fica folgado e frouxo, os músculos tentam compensar. Só que eles fadigam, eles cansam. Por isso que vem aquelas dores em queimação, em ardência, parece que dá pontadas e você percebe que é no músculo, não é a estrutura da coluna. E a outra situação para a coluna torácica é realmente manter os ombros encaixados nas costas. Ou seja, não é andar largado para frente, e sim andar com a postura, entre aspas, aprumada para trás, para a coluna não ficar segurando esse peso para frente. E por fim, a região mais superior da coluna, que é a coluna cervical, é o peso da cabeça. A nível de curiosidade, uma cabeça pesa entre 4 a 6 quilos no adulto. Então, você pensar que se você deixar sua cabeça para frente, usando celular, tablet, computador, leitura, escrita, e não manter a cabeça em cima da coluna, é claro que a região da base do pescoço vai sofrer. Por isso que tantas pessoas reclamam dessas dores na base da coluna cervical. Típico das costureiras, ou dos escrivãos, ou dos escritores, que ficam muito pendurados com a cabeça para frente e a sobrecarga acontece nessa região. Suportando esse peso. Que é na cabeça, que não tem como evitar, é o peso que temos que carregar, só que depende de como carregaremos. E no trabalho, Gustavo, existem questões que a gente pode evitar para não ter isso? Com certeza. É aí que, às vezes, é uma das principais razões e atenções que devemos ter. Porque, às vezes, no trabalho a gente fica na mesma posição o dia inteiro, algumas delas, né? Então, por exemplo, quem trabalha sentado tem que ter a noção de levantar quando puder. Ah, Gustavo, meu trabalho é muito correria. Mas se alguém chegar na sua mesa, levanta e responda de pé. Mesmo que dure 5 a 10 segundos, mas você já está subtraindo a carga na coluna naqueles 5 a 10 segundos. Se tiver que atender o telefone, atenda de pé, porque você descarrega o peso das costas, nas pernas e você consegue subtrair. Quem trabalha de pé é a ação inversa. Aí, se a pessoa for um guarda de trânsito, por exemplo, não tem onde sentar, é lógico que vai ter que sobrecarregar. Mas se a pessoa tiver a possibilidade de rapidamente poder sentar ou se alongar de alguma maneira sentado, ela quebra aquela tensão. Então a dica é, evite de chegar ao ponto de sentir dor para mudar a postura. Quem trabalha pegando peso, a gente tem que saber como melhor pegar o peso. Então, de certa forma, a gente sempre diz, coluna é para funcionar como coluna e não como viga, pensando na engenharia civil. Então a coluna tem que ser literalmente para funcionar na vertical. Então a gente já vai, desde a questão da pessoa trabalhando sentada, da pessoa trabalhando em pé ou movimentando o peso no seu dia a dia. E ao dormir, qual é a melhor posição? Dormir é sempre a guerra com a cama. É. Bom, a melhor posição para dormir é que a gente respeite as curvaturas da coluna. Então, quem dorme de barriga para baixo com o travesseiro, vamos ilustrar aqui na coluna. Vou inverter, pensando que a pessoa está de barriga para baixo e minha mão aqui é um travesseiro. Então, ela não consegue dormir olhando para a cama, você não tem como respirar, ela tem que rodar. Então, ela já faz rotação de um lado só da coluna. E a questão do travesseiro aqui, representada pela mão, ela tem que estender a coluna. Então, tem 2 fatores ruins, tanto a rotação quanto a extensão. Então, se tiver que dormir de barriga para baixo, que no mínimo não use travesseiro. Dormir de lado, a referência é que a gente preencha o espaço entre a lateral do rosto e a cama. Então, seria um travesseiro um pouco mais alto. Só que dormir de lado é fácil assumir uma postura errada. Geralmente eu falo até para as mulheres, vão ver se com vocês coincide. Quem dorme de lado esquerdo, por exemplo, começa às vezes dormindo com um joelho sobre o outro, mas acaba esticando a perna de baixo, dobrando o joelho de cima e ficando igual lagartixa na parede. Nossa, assim? Um contorcionismo. Exatamente. Né? Então, para a coluna lombar, a parte inferior, e o quadril, isso não vai ser benéfico.
E quem dorme de barriga para cima consegue literalmente manter melhor as curvaturas da coluna. Só que para muitos é difícil pegar no sono. Não consegue dormir, né? Não pega no sono, e para outros ronco, que é fácil entender porque a musculatura da garganta relaxa e toca nas cordas vocais, então há a reverberação. É o ronco mecânico e não realmente do problema da respiração. E tem o problema de quem dorme a noite inteira na mesma posição, que aí acaba sendo um outro risco, porque o corpo manda sinais para mudar de postura para não sobrecarregar o mesmo gesto. Então, na verdade, de barriga para cima se consegue evitar as maiores distorções e deformações da coluna. De barriga para baixo, evitar ao máximo o travesseiro para não machucar o pescoço, e de lado, pelo menos, joelho sobre joelho. Evitar de esticar uma perna e dobrar a outra para não ficar todo torcido. E dentre essas situações, colchões ortopédicos, travesseiros especiais, é preciso investir nessas questões? É a palavra certa. Colchão é investimento. Porque se a gente parar para pensar que a gente fica mais ou menos 1/3 do dia deitado, dormindo, né, o que devia ser, tirando a correria do dia a dia, é um tempo de investimento. Então a gente tem colchões no mercado hoje, ou de mola ou de espuma. Aí vai depender do tamanho e do peso da pessoa. Normalmente, um colchão de mola, e hoje temos as molas ensacadas, elas duram de 5 a 10 anos. E um colchão de espuma de 2 a 5 anos, é a média. Então, um bom colchão de espuma até 5 anos. E um bom colchão de mola até 10 anos. Então, vai dar durabilidade. Se for de espuma, lida com densidades. Então, densidade 33, densidade 45, densidade 60. Quanto maior a densidade, mais firme ele é. Então, densidade 60 para uma pessoa de até 140 quilos, que tolera até 160. Densidade 33, uma pessoa de 80, no máximo 90 quilos. Então, se uma pessoa muito pesada dormir numa espuma muito fraca, ela vai deformar mais rápido. O colchão de mola ensacada vai por quantidades de molas por colchão e o tamanho e o diâmetro da mola. Por isso que vai ter colchão mais firme ou mais mole, mesmo sendo de mola. Então faz a diferença assim, a combinação do material do colchão com o tipo de pessoa. A pergunta que sempre fazem é, e se ele é muito grande e ela é pequenininha? Ela vai ter que pagar o preço por ele, porque ele não tem como deitar no colchão dela, então acaba seguindo a regra de quem é maior ou mais pesado. Bom, nós falamos sobre prevenção, mas para quem já tem, né, problemas na coluna, dores, existem os tratamentos, e é o que a gente vai ver no próximo bloco. Voltamos com o programa Viver Melhor e hoje temos a participação do Dr. Gustavo Pilon. Falamos sobre prevenção das dores de coluna, dos problemas de coluna. E quais são os principais problemas, doutor? A dor na coluna ela representa diversas maneiras no cotidiano. E coisas, por exemplo, como fisioterapeuta, muitas pessoas pensam que só quando tem lesão ou se machuca que deveria a fisioterapia. Mas a fisioterapia tem técnicas e abordagens holísticas, né? A visão completa do corpo, como ele é integrado. Então, se a gente parar para pensar que é da coluna que saem todos os nervos que vão para o corpo, pela fisioterapia a gente pode, por exemplo, chegar ao ponto de tratar uma dor de estômago que não consta em problemas por endoscopia. De onde viria isso? Muitas pessoas, às vezes, têm a dor no estômago, azia, gastrite, queimação, refluxo, fazem endoscopia, não encontram problema ali no diagnóstico. O estômago está normal. Mas a gente sabe que a inervação que controla o estômago vem da coluna. Muitas vezes, que eu vou usar em outro boneco... Seriam falsas dores clínicas? Falsas dores clínicas, exatamente. Muitas das vezes, a saída do nervo que vai até um lugar do corpo, aqui ao redor tem músculo travando. É como se eu tivesse uma caixa d'água, uma mangueira, indo para um jardim. E alguém pisasse parcialmente naquela mangueira. O jardim vai receber água, mas não como deveria. Ele vai crescer, mas não como ele poderia. Então, às vezes, você pode ter uma diminuição de uma função, de uma estrutura interna do corpo, porque alguém, e esse alguém seria um músculo, estaria tensionando esse nervo e não chegaria a inervação total lá naquele órgão, ou naquela víscera. Então, muitas pessoas têm, por exemplo, dores de cabeça, que na verdade são dores na cabeça. São dores que estão irradiando na cabeça. Aquela pessoa que toma Dorflex ou qualquer outro tipo de remédio e não melhora. Porque às vezes é uma dor irradiada por músculos que, quando pressionados, irradiam esse nervo para a cabeça. Tem pessoas, como eu citei, a dor no estômago, que não tem problema no estômago. E aí isso vai desde dor muscular, as falsas artroses, que às vezes a pessoa tem artrose, mas a dor não vem da degeneração da articulação.
Então, como é que seria a prevenção? Começar a tratar antes dos sinais clínicos apresentarem a disfunção ou a dor. Então é procurar, eu estou bem e vou procurar um fisioterapeuta. Tecnicamente, sim. Para fazer uma prevenção. Exatamente, porque saúde não significa ausência de dor. Você pode pegar uma pessoa que na foto ela está alinhada, ela está em ordem, no prumo, mas por dentro, na avaliação, você vai ter a avaliação de vértebras rodadas, músculo de um lado mais tenso do que o outro, uma perna que sobe mais, a outra sobe menos. Então são sinais internos das desigualdades. Pensa essa pessoa sem dor, fora do alinhamento e praticar uma atividade física, por saúde. Mas ela vai colocar carga no corpo fora do alinhamento correto da coluna e das articulações. Futuramente ela vai ter degenerações precoces, problemas precoces. Então o que faria a fisioterapia? Identificar a relação, que é o que a gente sempre fala, a relação entre o nervo, a relação entre o músculo e a relação entre a articulação. São os 3 pilares que regem o controle do corpo. Todo músculo se fixa nas articulações, pelos tendões. Todos os nervos passam por dentro do músculo. E o controle do nervo faz com que a articulação se mova. Então, se eu tiver um músculo mais tenso, ele pode apertar o nervo. E o nervo dá uma ordem errada para a articulação se movimentar. São reflexos. São reflexos, reações em cadeias. Às vezes a pessoa pode ter uma dor muscular, mas que seja de uma origem de compressão do nervo. Por isso que às vezes não adianta na fisioterapia só colocar choquinho, gelo, ultrassom, lâmpada que esquenta, porque aquilo não vai buscar isso daqui. Pode ser complementar, mas a gente tem que procurar a causa e não simplesmente tratar o sintoma. Então, às vezes a gente pode ter uma dor no ombro, classicamente, por exemplo, a tal bursite, que às vezes o problema vem do pescoço, porque o nervo do ombro vem da região cervical. E vai irradiando. Vai irradiar, vai fazer ultrassonografia, vai tomar um anti-inflamatório e não vai melhorar e nem encontrar problema nenhum, porque é uma dor irradiada. E quais os principais problemas, né, na coluna, as dores, as queixas? É a lombar? Como é que funciona? A lombar é a campeã, é o número 1 vilão da coluna. Então, porque as pessoas inclinam muito para frente. Para manter uma coluna saudável, é só cortar o hábito, de uma forma geral, de inclinar para frente. Dá um exemplo, o que é inclinar para frente numa atividade rotineira? De manhã, lavar o rosto com as 2 mãos na pia. Você já fez isso? Sim. Você tentou machucar a coluna. Uhum. Porque você está inclinando para frente e ninguém está segurando o peso do tronco inteiro. Quem está segurando é lá embaixo na região da lombar. Então, por exemplo, você apoiaria um braço na pia para lavar o rosto com a outra mão. Ah, Gustavo, mas eu não pego quantidade de água numa mão só. Lava 2 vezes, 3 vezes, vai somando. Tenha calma. Se você for tomar banho, vai para o banho, não passe pela pia. Arrumar a mesa do café da manhã. Você inclina, coloca um produto, inclina, coloca o outro, inclina, coloca o outro, depois tira, inclinando a coluna para frente. Pensa quantas vezes durante um mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, faria o movimento de inclinar para frente de forma errada. O braço, então, poderia ir sozinho e não a minha inclinação? Sempre uma mão apoiada, inclinando para pegar ou colocar o objeto. Se o objeto for baixo, por exemplo, como é que pensa você visualizando uma pessoa inclinando para frente para pegar o alface na gaveta de baixo da geladeira? Ela vai abrir a porta, se envergar para frente, abrir a gaveta com as 2 mãos, manipular a sacola e pegar o alface e levantar. Quem levanta é a coluna lombar carregando o peso do tronco inteiro, que pesa mais ou menos 65% do peso corporal. É muito. Uma mão então iria no joelho, inclina para frente, mas o peso da coluna estaria no braço apoiado. Então, coluna lombar é a campeã, porque a gente inclina demais errado e pega muito peso somado com o peso do tronco. Segundo, a região do pescoço, por causa do desalinhamento da cabeça, que a gente deixa a cabeça muito fora do prumo. Então a cabeça tem que ficar em cima da coluna. E aí a gente começa a ter aquelas dores em base de pescoço, na base da coluna cervical, típicos em queimação, dores pontuais. As pessoas falam que tem vontade de bater na dor para parecer que ela vai subir. É uma tensão misturada com pressão, dor. Exatamente. Né? E depois a própria região torácica, porque a gente fica muito tempo largado e dá aquelas queimações na região das costas. Queimação, ardência, sensações pontuais são típicos de problemas musculares. E os músculos são os tecidos que mais se adaptam no corpo e a gente usa o tempo inteiro. Doutor, então coluna vertebral e não problemas é prevenção? Com certeza. Eu acho que se cuidar é mais fácil e mais agradável do que tratar. No dia a dia da fisioterapia clínica, no tratamento da coluna, a gente vê sempre o paciente vindo com dor. E eu me pergunto, por que as pessoas não viriam sem dor?
Porque as pessoas às vezes não sabem o que poderiam fazer para se cuidar ou acham que tem que usar a coluna até sentir a dor. Então a primeira dica é essa, realmente se cuidar preventivamente antes de aparecer um problema. Então lembrar, não se inclinar para frente, não fazer movimentos que a coluna naturalmente não faz, grandes rotações, grandes inclinações, pegando peso além da nossa capacidade corporal. E lembrando, em relação ao pescoço, manter a cabeça alinhada. Porque se a cabeça ficar fora do seu lugar certo, realmente vai dar problema na base do pescoço. Então são dicas simples, é mais saber o que não fazer do que ter o que fazer, para poder evitar. E se você tem alguma dúvida ainda, pode procurar o Dr. Gustavo Pilon. Doutor, muito obrigada por ter participado do nosso programa. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada ao Dr. Gustavo e a todos os profissionais que sempre colaboram com o nosso programa. E agora é hora do nosso quadro Dica de Saúde. Rica em ômega 3, que ajuda a converter os açúcares em energia, a sardinha é um ótimo alimento para quem quer emagrecer. Se for consumir o peixe enlatado, prefira o alimento embebido em molho de tomate e não em óleo, que atrapalha a absorção do ômega 3. E por hoje é só. Mas se você quiser sugerir alguma entrevista para o nosso programa, entre em contato com a nossa produção. Nós voltamos no próximo programa. Até lá!